É gente servindo. Você está aí sentado, mas é gente em cada canto trabalhando para isso aqui acontecer. Pastor não escuta sozinho. A gente tem uma equipe muito boa e muito top. E glória a Deus que tem levantado cada vez mais gente. E eu sei que a Zona Sul do Rio de Janeiro vai ser impactada pelo que Deus vai fazer através da nossa vida. Mateus 3, versículos 1 e 2, quem achou, diga amém. Naqueles dias veio pregando João, o Batista, no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, diga comigo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. Nós desejamos ouvir a tua voz. Todo espírito que se opõe à verdade do teu evangelho, nós o repreendemos nessa manhã. Senhor, dá-nos a consciência do reino, das coisas eternas, daquilo que não é passageiro, daquilo que a traça não corrói, que o tempo não pode destruir, daquilo que só o Senhor pode produzir em nós. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós não somos um povo que se reúne por falta de opção de lazer aos domingos, ou às terças-feiras, ou nos outros dias. Não, nós teríamos tantas coisas para fazer hoje, mas nós escolhemos a tua casa. Nós queremos te tributar a primícia da nossa semana, o nosso domingo. Nós começamos a nossa semana no teu altar dizendo: Senhor, é tudo teu, é para a glória do teu nome. Então hoje nós estamos aqui, Senhor, como filhos mesmo, esperando o que o Pai tem a nos dizer. Qual é a maneira, Pai, que agrada ao teu coração? Qual é a maneira, Senhor, que te faz se alegrar conosco? Qual é a maneira que faz o Senhor olhar dos céus quando levantamos da cama e perceber: eis ali um servo fiel? É assim que nós queremos ser conhecidos, Senhor. Chega de sermos frequentadores de culto, chega de sermos praticantes de rituais, chega. Nós queremos ser verdadeiros cristãos. Nós queremos ter o mesmo sentimento que teve Jesus. E eu te peço nessa manhã, converte o nosso coração à tua verdade, Senhor, a começar em mim, começando por mim, passa pela tua igreja, produz em nós hoje frutos dignos de arrependimento, Senhor. Convence-nos da nossa imundície e mostra para nós que há um caminho que se deve ser trilhado. Fala conosco nessa manhã. Usa o vaso, Senhor. É de barro, é pequeno, mas é teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente. A Lagoinha Zona Sul te pertence, Senhor. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Que haja um quebrantamento de espírito, que hajam corações quebrantados nessa manhã. Palavra poderosa, oh palavra poderosa. O segredo não é a voz de quem fala, não é a eloquência de quem fala, não é o jeito que se é falado. O segredo é você, palavra poderosa de Deus. Você que é como espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Palavra poderosa, desperta o teu povo nessa manhã, Senhor, pela tua palavra. Quebra cadeias, oh palavra de Deus, oh palavra de Deus, nós te exaltamos nessa manhã. A verdade que liberta, que fala sobre o amado da nossa alma. Eu te peço, Senhor, que haja um convencimento pela parte do teu Espírito e que saiamos daqui decididos. Aqui essa semana e os próximos meses serão diferentes na nossa vida. É o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós lemos capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que vai nos falando sobre um pregador itinerante, que vai pregando em vários lugares, e também um profeta, João Batista. Ele era meio estranho, ele era diferente. Ele se alimentava ao silvestre e gafanhoto.
se vestia de pele de animal, ele era um pouco diferente do resto do povo. Ele tinha um figurino diferente, um jeito diferente de lidar com as coisas. Mas ele foi o homem sobre quem Isaías, no capítulo 40, profetizou dizendo: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas e preparai o caminho para o Salvador. Ele era a voz que clamava no deserto. Quem era João Batista? João Batista era um pregador e um profeta, filho de Zacarias e Isabel. A mãe dele, Isabel, era estéril, não podia gerar e já era avançado em idade. Seu pai, Zacarias, era sacerdote. E um dia caiu na sorte, saiu de que quem ia prestar o sacrifício e as ofertas diante do altar de Deus era o sacerdote Zacarias. O tempo já tinha passado, ele já era avançado em idade, sua mulher era estéril. Quando ele entra no templo, um anjo do Senhor aparece a ele e diz: tua mulher conceberá e dará à luz a um filho. Mas aquilo era impossível. João, pela lógica humana, não poderia ter nascido. Era impossível aquilo. Tanto é que quando o anjo fala com ele, Gabriel, o mensageiro, ele se apresenta e diz: eu sou Gabriel, o mensageiro do Senhor. Zacarias fica mudo, a voz dele some. Ele volta para lá e não consegue mais falar. E o texto diz que depois de um tempo, Isabel concebeu e começou a gerar. E o interessante é que 6 meses depois de estar gerando, a Bíblia diz que um anjo visita a Maria, o mesmo anjo, o anjo Gabriel, e diz: salve agraciada, teu ventre foi o ventre escolhido, e de ti nascerá o Salvador. Maria era prima de Isabel. Era impossível, porque Maria era uma virgem, você conhece bem essa história. Só que o Espírito diz: o que está sendo gerado em você não é de homens, é do Espírito. O que está sendo concebido em você veio dos céus. Só que era impossível de entender isso. O que Maria faz? Sai de casa e vai visitar quem? Sua prima Isabel. Por que ela vai visitar a prima Isabel? Porque ela acaba de receber uma promessa que é impossível. E Isabel era alguém que estava também gerando algo que era impossível. Então perceba isso. Dependendo do nível que Deus te convidar a viver, você vai ter que começar a visitar pessoas que também estão vivendo este nível. Ir na casa de Isabel é acender o fogo no coração e dizer: se Deus fez na vida dela, também está fazendo na minha. Tanto é que quando Maria chega na porta, o menino que está no ventre de Isabel pula, e Isabel é tomada pelo Espírito. Isabel sai de lá de dentro profetizando, dizendo: que privilégio tenho eu receber na minha casa a mãe do Salvador. Mas ninguém tinha falado com Isabel ainda. Só que o mesmo Espírito que visitou Maria também visitou a casa de Isabel e fez Isabel entender que quando você se conecta com pessoas que são ligadas no Espírito, você não precisa dizer muita coisa, só de olhar nos seus olhos elas já entendem. Começou algo diferente na vida dele. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga: para os próximos dias, Deus vai te conectar com pessoas que estão vivendo o mesmo nível de entrega, de renúncia, de vida, de promessas que Deus fez a você. Fala para ele: todo roubador de fé, todo roubador de esperança, todo roubador de sonhos vai ser arrancado do teu caminho. Deus vai levantar uma Isabel, Deus vai levantar uma Maria e vai conectar eles a você. Gente que vai alimentar dentro do teu coração a fé no chamado de Deus. Para de andar com gente que você chega lá para contar a história e eles dizem assim: ah, mas aí isso é impossível, isso é loucura. Eles nunca vão entender a grandiosidade do que Deus começou a fazer na tua vida. E você vai ter que começar a se juntar com pessoas que compreendam essa dimensão. Maria vai até Isabel e Maria já está gerando o Salvador. No ventre
João salta e o Espírito desce sobre Isabel. O menino ainda estava no ventre, mas acontece um movimento no coração, na alma desse garoto. Ele é o garoto que foi profetizado que ele prepararia o caminho do Salvador. Só que a Bíblia diz que João cresce. Lucas conta a história dele e diz assim: e João crescia e se robustecia e foi forjado nos desertos. Repita comigo: forjado nos desertos. Quem gosta de morar em deserto? Deserto pra gente é um lugar de passagem que a gente nem quer ir. Mas a Bíblia diz que João crescia e se fortalecia no deserto. Talvez alguém olhava a juventude de João, a fase da vida de João, e pensava: estranho, porque a vida dele é meio complicada, vive em deserto, vive em deserto, vive em deserto. É porque o deserto seria o palco do chamado dele. As multidões sairiam das cidades para vir até ele no deserto. Então o lugar onde você é forjado, a área onde você é forjada, a área onde você é robustecido, é porque é nela que Deus vai te evidenciar. Deserto era o lugar que João estava vivendo. Ninguém queria viver onde ele estava vivendo, ninguém queria passar o que ele estava passando, mas ali seria o palco da glória de Deus sobre a vida dele. O menino cresceu e a Bíblia diz: e apareceu João Batista. Só que o que era estranho é que a igreja onde ele pregava, entre aspas, a igreja, não era com ar-condicionado, não era de parede preta, não tinha as luzes bonitas, o microfone não era bom, não tinha um tecladista abençoado dessa banda, não tinha um baterista tocando, não tinha nada. Era o deserto, era quente, era ensolarado, era desgastante. E lá estava ele pregando. João não procurava os melhores lugares, João pregava onde era o seu lugar. E a Bíblia diz que as cidades esvaziavam para ouvir este pregador. Por quê? Porque a mensagem dele era boa, sim ou não? Não. Para o homem, nada. Olha o que João pregava: se arrependam. João não profetizava bênção para ninguém. João não profetizava milagre para ninguém. Ele só dizia assim: arrependam-se. O reino de Deus está chegando. A verdade do evangelho está vindo aí. Convertam os vossos corações. E quando eles viam, os fariseus, os escribas saíam das cidades e vinham ver, porque muita gente era batizada no batismo de João. Imersão, muita gente era batizada pelo batismo de João. Começou aquele alvoroço, as pessoas esvaziavam as cidades, os comércios estavam vazios, as coisas, as casas não tinham mais gente. Cadê todo mundo? Está no deserto. Fazendo o quê? Ouvindo um pregador meio louco. O que ele prega? Arrependimento. Aí os escribas e fariseus falaram: vamos também ver o que é isso. Quando João Batista via ele chegando, ele dizia: raça de víboras, quem vos convidou a fugir da ira vindoura? Que palavra dura, que mensagem dura, que conteúdo pesado. E por que atrai tanta gente? Porque não é sobre o que ele fala, é sobre o que ele vive e quem ele é. Porque o segredo não é o que se é falado, o segredo é quem está falando e a vida de quem está falando diante de Deus. Porque conhecer de letra, de Torá, do pé à cabeça, fariseu conhecia muito bem. Cumprir rituais, fariseu cumpria muito bem. Escriba conhecia a Torá de trás para frente, de frente para trás. E é por isso que quando se fala sobre Jesus, a Bíblia diz: que homem é esse que fala com autoridade diferente dos escribas? Há uma comparação entre Jesus e os escribas para dizer: ele fala a mesma coisa que eles, mas quando ele fala, milagre acontece. E quando eles falam, nada acontece. O segredo não é o que se é falado, o segredo é a vida de quem está falando, a entrega de quem está falando, a autoridade de quem está falando. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: talvez você só saiba falar o Salmo 23, talvez você só saiba falar o beabá dos crentes. Gabriela, eu não entendo nada de grego, de hebraico, eu não sei pregar igual você, não precisa pregar igual a mim. Se a tua vida estiver no altar, se a tua vida estiver diante de Deus, só de você abrir a boca, as multidões se renderão ao que você falar. Oh meu Deus! Pega na mão desse crente, olha nos olhos dele com cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Vou te ensinar como é que é cara de profeta, ó. Franze a testa,
Fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar, não, olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dele e pergunta para ele: quanto tempo tem que a tua vida não impressiona ninguém e não muda a vida de ninguém? Fala para ele: quanto tempo tem que ninguém testemunhou dizendo: aquilo que você falou mudou minha história? Que evangelho é esse que nós temos vivido? Que as pessoas passam por nós e saem de perto de nós, continuamos sendo as mesmas. Se o evangelho é boa nova de vida, quem passar por você em uma conversa. Ontem eu vivi uma experiência e o Senhor me lembrou algumas coisas. O que eu estou pregando também é para mim, tá? O Senhor me lembrou algumas coisas. Eu estava no almoço e no almoço, almoçando, comendo, eu comecei a falar algumas coisas. E o Alceda falou: amor, você desembestou a falar e não parava mais. Aí ele falou: das duas, uma, ou você estava empolgado ou Deus estava te usando. E eu estava muito cansada, mas eu sentia que o Espírito queria falar algo. E eu comecei a falar. E no final de tudo, eu ouvi alguém dizendo assim: você desatou uma cadeia que me prendia há milhares de anos. Desde que eu sou criança, essa cadeia aprisiona a minha alma. E uma palavra que você falou, eu estou sentindo que a cadeia se abriu. Pega de novo na mão desse crente, olha para ele e fala para ele: você não está entendendo que o que você carrega não é comum. Fala: o mundo não pode receber esse espírito. Fala: porque ele não está pronto, mas o Espírito está em você. Fala: eles não têm, mas você tem. Eles não conhecem, mas você conhece. Onde você passar, alguém tem que ser transformado por aquilo que reside no teu interior. Oh! Quem era João? Se alguém te perguntar, você vai dizer o quê? Pregador itinerante e profeta. Qual era a importância dele? Veio preparar o caminho do Salvador. Onde ele pregava? Deserto da Judeia. O que acontecia na época dele com as cidades? Esvaziavam-se, porque todo mundo saía para ouvir a pregação dele. E qual era o tipo da pregação? Arrependimento. E o que é arrependimento? Ele diz assim: gerem frutos dignos de arrependimento. Arrependimento sem fruto não é arrependimento. Se não evidenciar com a própria vida que se arrependeu, o choro de domingo à noite não serve para nada. Porque remorso é diferente de arrependimento. E o que Deus te trouxe aqui para dizer é: eu estou te convidando hoje a olhar para dentro de você e perceber que você está longe demais do que eu tenho na tua vida. E não é por causa de mim, é por causa de você. E agora o que eu faço, Senhor? Inquiete-se com isso e me permita agora te ensinar o caminho de volta e te levar ao destino que eu tenho preparado para você. O arrependimento produz em nós ódio pelo pecado, não somente pelas consequências do pecado, mas pelo próprio pecado. Por que você não adultera? Por medo de perder sua família? Não, porque esse pecado vai me produzir uma separação do meu Deus. Por que você não erra contra o seu irmão? Por medo de perder a amizade dele? Não, porque eu não quero ferir o coração de Deus. Só que uma das coisas que Deus tem falado no meu coração é: deve-se haver ódio pelo pecado, não somente por este ou aquele, mas pela origem da vontade própria. Qual é a raiz do pecado? Quando no Éden o homem recebeu uma ordem, a mulher recebeu uma ordem, e a antiga serpente convidou o homem e a mulher e depois o homem, influenciado pela mulher, a viver e a se portar de acordo com aquilo que era a sua própria vontade. Essa sou eu, esse sou eu, esse é o meu jeito, é assim que eu faço, é assim que eu quero. Ninguém manda na minha vida, eu ando do jeito que eu quero, eu falo o que eu quero a hora que eu quero.
Eu fui muito massacrado por muito tempo, então eu aprendi a viver assim. Deus te trouxe aqui, te sentou nessa cadeira para te falar. Uma vida comigo não é uma vida onde a sua vontade prevalece. Você vai descobrir que eu tenho vontades para a sua vida que são melhores do que as suas. Porque eu quero te dar o fim que você espera. É olhar no espelho, olhar para essa carcaça que você está vendo dentro dos seus olhos, que foi deturpada por uma vida constante de erros. Porque uma mentira, depois de muitas vezes contada, começa a virar verdade na nossa mente. Um pecado, depois de muitas vezes praticado, começa a virar comum. É olhar no espelho e dizer: eu até gosto de você, Gabriela, mas já que você não combina com quem o Senhor te chamou para ser, eu renuncio a você. Porque Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, Ele não disse que ninguém é obrigado, mas Ele disse: se alguém quiser vir, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Vamos ser sinceros, nós nos tornamos frequentadores de culto onde o evangelho tem que ser aquilo que eu gosto? Ou a vontade de Deus ainda é a coisa mais importante da minha vida? Se pergunte isso todos os dias. De verdade, alguém pode olhar para você e dizer: ali está um cristão? Alguém pode olhar para você e dizer: ali está um verdadeiro servo de Deus? Ou quem olha para você e diz: ali está um frequentador de culto? Eu não sei você, mas o Espírito Santo nesses últimos tempos, e é de agora, tá? Ele tem me incomodado tanto, mas tanto, tanto. E tem dito para mim assim: volta. Ué, voltar para onde? Se eu lutei uma vida inteira para chegar onde eu cheguei, e foi o Senhor que me prometeu que eu chegaria aqui. Ele não está dizendo volta a tua mente, Ele está dizendo volta o teu coração. E foi essa revelação que Deus trouxe para mim na mesa ontem do almoço, e eu quero dividir ela com vocês. Porque o arrependimento que produz conversão te faz mudar de rota. Quem é você, o mesmo que você era quando se converteu? Ou você percebe que Deus já quebrou muita coisa de dentro de você? Ainda está claro que você é filho do seu pai e da sua mãe? Porque você ainda parece no jeito, nas manias, nos erros e nas coisas que você sempre pareceu? A origem do DNA de erro que veio acompanhando a tua família ainda reina em você? Ela é igualzinha a mãe dela. Os gritos que ela dá são os mesmos. Não, é o gênio, é um gênio de família, sabe? Não, uma vez que a gente passa pela cruz, não, ele é igualzinho o pai dele. Ele não consegue conversar com os filhos, ele é turrão. Ele não senta na mesa, ele não olha nos olhos. Ele tem um momento dele, não, mas ele é trabalhador. Ele vai para o trabalho, ele volta, ele se dedica, mas não senta na mesa, não tem tempo de família, não tem comunhão com a família. Não ama a esposa, não valoriza a esposa. Não senta com os filhos, não elogia os filhos, não olha nos olhos dos filhos, não tem tempo de mesa. Ah, mas eu só posso dar o que eu recebi. Pois é, você recebeu isso do teu pai. Mas quando você se converteu, o teu pai celestial te ensinou o que é ser pai. O evangelho não é só um convite a ser um bom crente, é ser um convite a ser bom em todas as esferas da sociedade. Você não está percebendo que você está replicando aquilo que te feriu? Você não está percebendo que você está se tornando aquilo que você mais odiava? E quando você veio para Cristo, Cristo olhou para você e disse: eu vou te ajudar a não ser aquilo que te machucou, para que você não machuque a próxima geração. Quando você veio para Cristo, Cristo olhou para você e disse: em você as gerações futuras, através do meu Espírito, serão totalmente modificadas. Se o teu pai foi um pai que te abandonou, tu serás um pai de primeira linha, que os filhos vão ter orgulho de falar: eu tenho um pai presente. Se a tua mãe foi uma mãe que te feriu, que te abandonou, que te rejeitou, eu declaro que para as próximas gerações, eles testemunharão de você dizendo: eu não sei nem como, eu sei que vovó era terrível, mas a partir da minha mãe, começou uma nova história para a minha geração. Aí entra o que Nicodemos perguntou para Jesus, e eu vou dizer para vocês. Ele perguntou dizendo: tá bom, Senhor, beleza,
Igual talvez você esteja pensando agora: Gabriela, bonito o seu discurso, mas eu tenho meus 48 anos, meus 52 anos, o tempo passou. Tem coisa que parece que já virou raiz em mim. Eu já não consigo mais mudar. Tem coisa que eu nem gosto em mim, mas eu não consigo mais mudar. Já virou raiz. Foi a mesma pergunta de Nicodemo: Jesus, pode um homem ser velho, sendo velho, nascer de novo, voltar no ventre da sua mãe? O que ele estava dizendo o que é isso? É uma regressão que acontece? Jesus disse para ele: não, Nicodemos, não é assim. É da mesma idade que você está, mas inexplicavelmente, quando a água e o Espírito te fazem nascer de novo, você não tem mais o DNA corrompido que veio antes. As partículas e as células, o DNA do céu começa a ser inserido nas suas veias. Oh meu Deus, Deus está mandando eu levar para esse lado, e eu não sei porquê, não tinha nada a ver com o que eu ia falar. Mas Deus está me falando sobre um contexto geral de pessoas que estão falhando enquanto família. Tu não está percebendo, tu é o melhor no teu trabalho, mas dentro da tua casa tu é péssimo. Se perguntar para o teu patrão, ele vai dizer: é o melhor que eu tenho. Mas se perguntar para o teu filho, ele vai dizer: se eu pudesse, eu gostaria de ter outro pai. Deus te trouxe aqui para dizer: é por isso que eu digo que eu sou teu pai, porque de fato eu te adotei como filho. E quando te adotei, não só te trouxe para a família, eu te enxertei na videira. Jesus podia dizer: não, eu deixo os escolhidos aqui na videira, e os que vieram depois, eu coloco num potinho, mas também vão estar juntos. Não, ele enxertou no mesmo lugar, para que a mesma seiva que corre no tronco, aleluia, a mesma seiva que sai da raiz e corre no tronco, também passe por você. Olha nos olhos desse crente, diga para ele: você não está entendendo, mas o evangelho também é uma mudança completa do teu eu. Fala para ele: chega de ser essa pessoa ranzinza, intransigente. Mas eu tenho meus motivos, eu fui ferido. Não, antes de conhecer Jesus, porque depois de Jesus a cura vem, a restauração vem, a transformação chega. Se você não muda a rota, não é conversão. É por isso que o teu filho não quer. Jesus, misericórdia, eu não queria falar disso. É por isso que o teu filho não quer vir. Porque quando ele olha para você, ele não percebe mudança nenhuma. Ele só percebe uma mudança de logística. A trajeto que você fazia para o bar, agora tu faz para a igreja. Só mudou a logística, mas o interior não mudou nada. E aí você fica orando orações vãs que se repetem. Mas Deus está dizendo: a oração, essa oração que você repete, e você reclama porque eu não atendi ainda, eu estou dizendo para você: enquanto eu não faço por você, é porque eu estou querendo fazer em você. Hoje Deus trouxe a gente aqui para fazer isso, O problema é que ir nessa direção tem várias perspectivas que eu imaginei, que eu criei para cá. E a conversão real em Deus, ela faz isso comigo, Eu mudo de rota, eu deixo para trás tudo que eu imaginei, o que eu projetei, as minhas perspectivas pessoais, e eu decido que a partir de hoje eu quero abraçar quem Cristo desejou que eu seja. Porque eu entendo que o meu contato com a minha origem, porque a minha origem não é do ventre da minha mãe. Mas eu vim do ventre da minha mãe. A tua origem não é do sêmen do teu pai, mas eu vim do sêmen do meu pai. Não! Antes de ser gerado no ventre da tua mãe, tu foi gerado na eternidade. Deus está dizendo: volta à origem.
O arrependimento produz uma profunda tristeza por ter ofendido a Deus. Aquele que não se entristece pelos seus pecados, deleita-se neles. Entenda uma coisa, a vida com graça também é uma jornada que tem início, meio e fim. Jesus nos mostra que os pré-requisitos dessa jornada, um dos pré-requisitos é o arrependimento. Deus ama a todos, é a frase que a gente mais ouve. Sim, mas Deus não é refém de relacionamentos tóxicos. Relacionamento é uma via de mão dupla. Se só um lado entrega e o outro não, isso é relacionamento tóxico. Deus não é refém de relacionamentos tóxicos, onde só Ele entrega e alguém diz: não, continua fazendo a tua parte e eu vou ficar na minha. Deus ama a reciprocidade. Prova isso, prova. Ele diz: quem me honra, eu honrarei. Quem me confessa diante dos homens, eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Quem me busca, quem me ama e me busca de madrugada, me encontra. Buscar-me-eis e me achareis. Ele está dizendo: você vem e eu vou, você vem e eu vou. Quanto mais você vier, mais de mim você vai ter. Quanto mais perto você chegar, mais perto eu chego. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Deus está convidando a igreja a uma entrega verdadeira, a uma vida real. Emanaragaça. Gabi, mas eu acordo religiosamente todos os dias às 5 da manhã, e de 5 às 6 da manhã lá está a minha leiturinha do meu devocional. Tu não viu que você virou um religioso? Ué, Gabriela, como assim? Tu já botou como prática de costume. Tu já botou como prática de costume. Não é paixão mais, é obrigação. Não é paixão. Aquela coisa que você levanta, está indo na cozinha e alguma coisa está dizendo: vai lá, eu quero falar contigo. Quem já sentiu isso? E aí você está entrando no carro e ele diz: para um pouquinho, vamos conversar. Aí você está deitado para dormir e ele está dizendo: vamos bater um papo nós dois, eu quero te contar um segredo. Para ganhar uma terra perdida, seca e árida, só uma igreja apaixonada. Gabriela, mas se a gente cumprir os rituais certinhos, se a gente fizer tudo o que tem que fazer, se a gente fizer as obrigações certas, não adianta. O inferno não se rende aos cumpridores de obrigações. O inferno se rende a uma igreja apaixonada. Estenda a mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida agora. Como profetisa desta casa, eu libero sobre a tua vida que as próximas semanas serão semanas onde o fogo do Espírito vai começar a arder outra vez no teu coração. Vai ter gente aqui acordando pela madrugada de novo. Vai ter gente voltando para uma vida de jejum e oração de novo. Lembra quando você orava para chegar no lugar que você queria estar hoje? Lembra quando você orava para Deus te dar o que Ele te deu? Ele está falando: eu vou te fazer voltar lá outra vez. Só que agora não é por causa de nada. Agora é paixão pela minha presença. Cadê os apaixonados? Só quem quer ser um apaixonado, só quem ama a presença de Deus, só quem ama o Senhor, só quem quer viver para Ele. Paixão. Tem gente que me manda mensagem e diz: pastor, eu acho muito engraçado a senhora fica ali no canto, mas não para de pular um segundo. Eu acho engraçado que a senhora quase vem no meio do palco. Já recebeu a mensagem esses dias. É muito engraçado, a senhora quase vem no meio do púlpito assim, gesticulando e se mexendo. Acredite no que eu vou te dizer, tem horas que eu nem percebo. Eu estou tão envolvida com aquilo que eu vim fazer aqui, que eu não estou nem aí se você vai achar legal ou ruim. Tem gente que não gosta. Tem gente que acha que eu grito muito. Tem gente que acha que eu falo alto demais. Mas eu não estou nem aí. Eu não quero voltar para casa do jeito que eu vim.
Eu não quero que esse seja mais um culto na minha agenda. Eu quero que quando ele descer na casa, eu seja a primeira que ele procure e diga: que bom que eu te achei. Achei uma apaixonada pela minha presença. Se tem mais alguém comigo aqui assim, se expresse nessa manhã. Chega de sermos frequentadores de culto. Paixão, paixão, paixão pela presença de Deus. O Novo Testamento, e eu já estou encerrando agora, vou passar bem rápido. Ficou horrível, tá? Vou fingir de novo. Eu vou encerrar agora. Vocês são muito falsos, cara. Ai, meu Deus. O Novo Testamento usa 3 palavras gregas que apresentam arrependimento em diferentes fases. Primeiro, esse Mateus 3:2 que nós lemos, produzam frutos dignos de arrependimento, é o metanoeu. Metanoeu significa mudança de mentalidade. Eu troco a minha mente. Qual é o segredo da vida com a mente? A mente nasce sem nenhum tipo de informação, tá? É como se fosse uma tábua, uma folha em branco. Você não tem informações, então ela não é expandida. Aí você vai começando a ter experiências. Coisas simples que aumentam sua mentalidade. Sair de um lugar e conhecer uma outra cultura. Viajar para outros lugares e conhecer culturas novas. Passar por problemas e superá-los amplia sua mentalidade. Vencer dores amplia sua mentalidade. Superar uma situação amplia sua mentalidade. Apaixonar-se, entregar-se à paixão, mesmo que isso cause sofrimento, aumenta a sua mentalidade. Você vai produzindo coisas que vão te esticando na mente. O arrependimento é isso, é um convite a que a sua mente seja sempre transformada. Por isso que Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-o. Não, transformai-vos pela renovação, pelo ampliamento, pelo crescimento da tua mente. Mentes pequenas são reflexos de pessoas pequenas. E quando eu digo pequena, é de gente que não consegue compreender o todo. Deus está te convidando a ampliar sua mentalidade. Ah, mas eu vim, você não tem noção, Gabriela, eu vim da roça, eu cresci sozinho, eu cheguei aqui e eu me estabeleci aqui. Beleza, se estabeleceu, lutou, chegou, ampliou a mente. Mas agora o convite de Deus é: vamos ampliar mais um pouco a sua mente. A nossa mente tem que estar constantemente sendo esticada, para que ela vá alcançando formas, jeitos. Porque quanto menor for a sua mentalidade, mais você critica as pessoas. Quanto menor for a sua mentalidade, mais você se embaraça com coisa pequena. Quanto menor for a sua mentalidade, mais você se prende a negocinhos que te fazem perder tempo desnecessário. Quando a tua mente começa a crescer, você vai entendendo o todo e você diz: eu não vou perder tempo com isso. Eu não vou me embaraçar com isso. Ah, aí você começa a ver que uma coisa que te fazia chorar 2 meses atrás, hoje não faz mais. Tua mente aumentou. Você entende que aquilo não vale mais a tua energia, não vale mais a tua força. Você começa a entender que Deus é o princípio de tudo na tua vida, e você precisa estar conectado com Ele, e Ele mesmo vai expandindo a tua mente, para que a tua mente compreenda cada vez mais as grandezas do reino de Deus. O arrependimento produz isso. Diferente do que muita gente pensa, que os crentes são bitolados, são burros. Que é isso, pastora? Que palavra pesada é o que falam sobre nós, que fizeram uma lavagem cerebral em nós, e que nós não sabemos nada que aprendemos, e que ali é um bando de gente ignorante, que não tinha mais para onde ir e veio para cá. Preciso respondê-los dizendo: saibam vocês que um dos camaradas, que é considerado a espinha dorsal do evangelho, o apóstolo Paulo, só era um poliglota. E mais do que isso, letrado, doutorado, conhecedor das escrituras. Então entenda, o evangelho não foi estruturado por leigos. Deus usa os leigos, usa, mas também usa os sábios. Gabriela, mas por que existem os que não sabem, que têm a mente pequena? Porque estão vindo
mas não estão se permitindo viver o crescimento. E acredite numa coisa que eu vou te falar: Deus vai contigo até onde você autoriza. Porque chegam umas horas da nossa vida que Deus convida a nossa mente a expandir. E é assim, ó, eu aprendi a vida inteira, eu contei isso pra vocês. Eu aprendi a vida inteira coisas que a minha família me ensinou, e que era assim, a minha mente era programada para aprender daquele jeito. Aí Deus me leva para uma igreja completamente diferente, Lagoinha, Rio, Pastor Felipe Valadão. Pensa num camarada que zoa no púlpito, que brinca. Top, eu amo meu pastor. Nós somos apaixonados por ele, ele que confiou a visão de estar aqui a nós. Mas imagine para mim no começo quanto foi difícil, porque eu vim de uma outra coisa que era diferente, não é certo nem errado, era diferente. Aí quando Deus me convida a transicionar para essa nova estação, primeira coisa, parede preta, está repreendido em nome de Jesus. Esse negócio dessa cor aí não é de Deus não, é do diabo. Era minha mente. Foi o que eu aprendi. Aí Deus estava me convidando, dizendo: vamos expandir um pouquinho essa mente. Para isso eu precisava me arrepender. Me arrepender de quê? Do ego formado em mim, que dizia: eu tenho razão, o que eu aprendi é o certo. E aí o arrepender é fazer isso, ó. Deus estava ali dizendo: vem, vem. E eu, mas ei, para a sua vida, o projeto que eu quero para você, você vai ter que ter humildade. Humildade. Uma das expressões disso fala sobre humildade, porque só se arrepende quem tem coragem de se curvar. Você não tem razão em tudo. Por mais que você tenha aprendido assim a tua vida inteira, vai chegar horas que Deus vai te levar para lugares que são diferentes do que você aprendeu. Pedro, o top, a pedra que Deus escolheu para estar na igreja, o cara, Deus fala para ele: vai lá visitar Cornélio. Mas Cornélio fugia totalmente do que Pedro acreditava que podia receber o Espírito. Ele não fazia parte do grupo que Pedro imaginava, mas Pedro aprendeu desse jeito. E entendo o que eu vou te dizer: era o cara, Deus era com ele, tinha unção, tinha poder. Mas tem áreas que Deus só entra se você autorizar. Tu pode ir para o céu com a mentalidade pequena, mas você pode escolher também viver uma vida abundante. Pedro chega na casa de Cornélio, rejeitando aquilo: não, eu não quero. E o Senhor falou: ministra o Espírito sobre ele. Não vou. De repente aparece um lençol descendo. E tudo que tem ali tem coisas que não combinam com o que o Pedro está acostumado a ingerir. Mas quem está dando aquela revelação é Deus. E aí fica de um lado o Pedro, que o ego está formado, e de um outro lado o Pedro que está dizendo: eu quero viver algo mais em Deus. Está chegando fase na tua vida que Deus vai te convidar a esticar de nível e ampliar a tua mentalidade. Esse é o metanoeu. É a condição onde você se arrepende de ter travado o que Deus queria fazer e se permite humildemente entrar na nova forma que Deus tem para você. Outra expressão no original para arrependimento é o metamolomai, mudança de coração. Mas desse eu quero falar por último, porque a terceira coisa que se fala sobre arrependimento no Novo Testamento é o metanoia, mudança de curso de vida. Mudança de curso de vida. As três têm que acontecer juntas. Primeira mudança de mente, metalomai. Metanoeu, primeira mudança de mente. Eu mudei, eu vi que eu preciso, que o que Deus tem para fazer está num curso diferente. Mas eu estou nessa frequência, eu aprendi desse jeito. É o meu jeito, é a minha mania, é a minha forma. O que eu faço? Deixo Deus me quebrar. E entro na metanoia, mudança de curso. Você consegue compreender o que Deus está te convidando nessa manhã? Você não está no mesmo cargo a vida inteira no trabalho, não é culpa de Deus. É porque você, com seu orgulho, se enrustiu numa forma para agradar pessoas e não se permite transformar em nada. A pior luta nossa não é contra o diabo, é contra nós mesmos. Eu conheço gente cheia do Espírito, cheia de unção, de poder, de autoridade, de graça,
mas que não permitiu Deus ampliar a sua mente. O trabalho de Deus não é só com a nossa alma, é com o nosso intelecto, com as nossas emoções. Eu conheço gente que não permitiu Deus ampliar ou curar as suas emoções. Não, mas ele me deve desculpa. Aí Deus está dizendo, deixa isso para lá. Não, mas enquanto ele não me pedir desculpa, tu está guardando raiz de amargura, deixa isso para lá. É como se Deus estivesse te convidando a subir de fase, e essa bagagem não dá para você subir. Ele está dizendo, solta ela. Mas é crente, é usado por Deus, é do manto, é do mistério. Vem em todos os cultos, é voluntário, é profeta. Mas se não se abrir por completo, continua vivendo as mesmas fases, apesar de estar no lugar onde Deus quer te promover. E a terceira coisa, foi o que eu disse para vocês, é metamolomai, mudança de coração. Mateus 21, 2 e 29, Hebreus 7, 21. Quando o termo usa arrependimento, a Bíblia está dizendo sobre mudança de coração. E eu vou ensinar uma coisa para vocês, que Deus me ensinou ontem na mesa do almoço, e eu vou passar para vocês com muito amor, porque antes de falar para vocês, Deus falou para mim. E agora a minha busca, quando vocês me perguntam, pastora, o que a senhora está buscando? Saibam que é isso, mudança de coração. O que acontece com a mente? A mente vai para frente, a mente cada vez mais expande, a mente vai ficando grande. É como se Deus estivesse te convidando a ter mente de gente que já viveu milhares de coisas e de experiências. Porque se você consegue aprender mais rápido, tu chega mais rápido. Então a mente para frente. Mas e o coração? O coração é para trás. Tá maluca, pastora? Como assim? A Bíblia diz que aquele que tiver o coração como de uma... O desafio da vida é entender que quando a nossa mente amplia, o nosso coração acompanha. Me explica isso, Gabriela. Explico. Você vai ficando maior, você vai chegando a lugares maiores, você vai se tornando mais forte, mais robusto. Só que isso vai criando proteções no teu coração. Eu já não sou mais aquele bobão que acredita em todo mundo. Eu já não sou mais aquela que isso. Não, eu já não sou mais essa criança. Por exemplo, eu já não fico mais gritando e pulando igual uma louca. Eu fazia isso quando eu era menino na fé. Eu cresci. Cresceu em que sentido? A mente expandiu, adquiriu conhecimento. Parabéns, que lindo. Mas seria mais bonito ainda se você conseguisse expandir o conhecimento, mantendo o coração de criança. Sabe criança que você bate nela, aí ela tá lá, daqui a 2 minutos, mamãe. Deus disse para mim, volta a ter o coração que você tinha quando eu te chamei. Aí eu questionei ele, falei, mas o Senhor mesmo me convidou a ampliar meus limites. Ele me disse, eu quero ampliar sua mente, mas quero sempre manter o coração daquela menina. Só que a vida, o mundo, as pessoas ensinam pra gente. Cresce. Se fosse você, não é todo mundo, tá? Não é não sei o quê. Você já olha para uma situação com o teu pensamento de maldade. Uma pessoa se aproxima só porque todo mundo te feriu. A pessoa se aproxima com boa intenção, mas você já vê o mal. Você se fechou para a vida, se fechou para relacionamentos, se fechou para amigos, se fechou para a igreja, se fechou para projetos, porque te feriram num lugar, te feriram de um jeito. Aí teu coração, não, meu coração cresceu. Diferente disso, teu coração começou a ter cicatrizes das impurezas que lançaram em você e você deixou entrar. Gentilmente, olhe nos olhos dessa pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diga, hoje Deus veio resgatar tua pureza. Fala para ele, lembra daquela menina, daquele menino apaixonado, fala que acreditava em tudo, que sonhava alto, que falava até que ia chegar na lua um dia. Esse é o coração de criança, que não precisa de coisas palpáveis para acreditar. A criança, você dá um beijinho e fala,
passou. Ela acredita que passou. E é tanta loucura isso, olha isso, que quando Deus encontra na igreja um crente com coração de criança, Ele sabe que pode fazer qualquer promessa, que pode parecer loucura, mas essa pessoa vai acreditar, porque a pureza te faz olhar a integridade de quem Deus é. Quando a Bíblia diz puro, é o original, tabor, no Antigo Testamento. Essa palavra aparece 90 vezes para distinguir coisas que podiam ser usadas, coisas puras, que podiam ser usadas nos rituais de consagração a Deus. Quando Deus fala, Moisés, traz um incenso puro, é a mesma expressão para o coração puro. Quando a Bíblia diz, para construir a Arca da Aliança eu preciso de ouro puro, é o taor, a mesma expressão usada para o coração puro. O que Deus está dizendo é, se não tiver coração puro, eu não consigo usar para manifestar as coisas grandes que eu quero fazer. Coloca a mão no teu coração e diga, Deus, devolve-me pureza. Fala, Senhor, eu quero olhar com inocência. Fala, Senhor, eu não quero mais julgar as pessoas. Eu não quero mais criticar todo mundo. Eu não quero mais que essa raiz de amargura reine sobre mim. Fala, Deus, me devolve a pureza. Eu quero voltar a ser puro. Aquele garoto que eu fui um dia, que eu acreditava que eu tinha muitos amiguinhos, que eu tinha muitas pessoas por mim, mas agora eu me tornei um homem frio, distante de tudo. Isso está me prejudicando na minha família, está me prejudicando no meu relacionamento. Deus, me devolve a pureza. Deus te trouxe aqui para dizer, todos os rituais sagrados onde eu vou me apresentar, eu quero colocar você para participar. Quando ia pedir sacrifício, ele dizia, traz o animal puro. Quando ele desce na igreja e quer descer fogo sobre nós, unção, ele procura onde estão os puros. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus. E essa palavra não é só para não crente não, tá? É para crente também, muito inclusive. Você está aqui e está dizendo, pastora, essa pessoa sou eu. Eu me tornei o cara nos meus negócios. Eu me tornei a mulher nos meus negócios. Eu cresci muito, pastora. Se a senhora soubesse de onde eu vim, onde eu cheguei, minha mente foi cada vez mais melhorando. Mas o convite de Deus para você hoje nesse arrependimento é, vamos voltar à pureza do coração? Sabe por que você não consegue mais ter contato com Deus como você tinha? Porque você está tentando encaixar Deus na tua forma. E Deus não entra na tua forma, Deus é Deus. Ele está dizendo, lembra de quando eu te usava na tua inocência? Lembra de quando eu me revelava para você sem que ninguém soubesse? Estou sentindo graça de Deus aqui. Intercessores, orem. Orem. Só quem tem saudade de viver com Deus como viveu um dia. Só quem tem saudade, Gabi, mas é a primeira vez que eu estou vindo na igreja. Tu está sentindo saudade de algo que você nunca viveu, mas é porque é a tua origem na eternidade. Tu está sentindo saudade. Só quem tem saudade de ser abraçado pelo Espírito Santo como foi um dia. É porque, pastor, eu fui muito ferida. Eu fui muito ferido. Aí eu fui colocando umas armaduras aqui. Aí Deus está dizendo, na minha presença você não tem que ter armaduras. Eu te protejo. Você está aqui, você ouviu a voz de Deus, e você está me ouvindo e está dizendo, pastora, essa pessoa sou eu. Mais do que isso, eu já até aceitei Jesus uma vez, mas eu vou te falar a verdade, eu descobri que eu estou só frequentando o culto, e eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero voltar à essência que se perdeu. Vocês sabem, queridos, estou voltando à essência da adoração?
só um pouquinho. Eu quero voltar à essência que se perdeu em mim. Pastor, eu não era essa pessoa que eu me tornei. Eu não sei, eu tô amarga, eu era mais feliz, eu tinha brilho nos olhos, eu era uma menina viva. Mas é porque eu também fui muito machucado. Você não está entendendo, eu tô aqui, eu sou um homem, eu sou sério, mas eu já fui traído. Já me bateram muito. Você não tem noção, meu pai me abandonou, eu tive que virar um homem da casa. Eu tive que criar resistência para chegar onde eu cheguei. Aí Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um lugar seguro onde você pode ir. Os braços do Pai. Você entrou aqui nessa manhã e está dizendo, eu quero voltar à minha essência. Eu estou indo de volta, eu estou refazendo minha aliança. Eu estou me entregando outra vez. Eu estou abraçando tudo que Deus tem comigo. Pastor, eu não quero saber de ninguém. Eu sei o que eu quero. Pastor, eu quero que a senhora ore por mim. Sai do teu lugar e vem aqui à frente rápido.